Olá, seja bem-vindo, caro aluno, seja bem-vinda, cara aluna, a essa primeira etapa do nosso curso Desmistificando a Redação para o Enem. Eu separei aqui dicas iniciais para que nós possamos ter aí como ponto de partida para este curso. Lembrando que ah, esse texto dissertativo argumentativo, que eu vou falar sobre ele agora, não é válido só para a redação para o Enem, mas concursos de forma geral que exigem uma redação, eles exigem que a técnica usada seja no formato dissertativo argumentativo. Professor, e o que vem a ser um texto dissertativo argumentativo? Basicamente, para você que não tem muita intimidade, não é familiarizado ao, ao texto dissertativo argumentativo, ou você que já fez uma redação em algum concurso que prestou e não foi bem sucedido, então o texto dissertativo argumentativo nada mais é que a exposição das suas ideias com argumentos que devem ser sólidos e lógicos, ok? Então eu preciso apresentar as minhas ideias de forma sólida, coerente e lógica. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar sobre a corrupção no Brasil, aí a pessoa lá, o estudante, defende a ideia de que a solução para corrupção no Brasil seria os Estados Unidos invadirem o país e, enfim, tomarem o poder. Isso não faz o menor sentido. Né? Ou ainda, vamos devolver o Brasil para os índios. Então, é uma ideia. São ideias. Mas quando se fala em ideia, tem que ser uma ideia com argumento lógico e sólido, ou seja, algo que realmente faça sentido ser implantado no nosso país, com base na Constituição, com base em conhecimento técnico sobre o assunto. Então, quando se fala em apresentar uma ideia, não é só apresentar uma ideia. É uma ideia, é um argumento que faça sentido, é um argumento que tenha lógica, que tenha coerência e que seja embasado na lei, que seja sólido. Uma outra dica é que isso é muito importante vocês não esquecerem. O texto dissertativo, argumentativo, deve ser feito na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então eu tenho uma opinião sobre aquele assunto, eu tenho algo para falar daquele assunto, mas eu não vou falar em primeira pessoa, eu não vou expor aquilo em primeira pessoa. Eu vou então colocar a minha ideia, eu vou colocar a minha ideia utilizando a terceira pessoa do singular. Então, eu falo do problema estando de fora dele. Uma outra coisa que é importante mencionar também é que não existe título, não existe você colocar título na redação para o Enem, ok? O título da redação para o Enem já é proposto lá no ato que você pega ali e abre os papéis. Você já vai ver lá. Por exemplo, o ano passado o tema foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Isso já é o título de uma redação. Então eu não preciso utilizar a minha primeira linha para colocar um título de algo que já foi proposto por eles, correto? Então você vai ter 30 linhas para desenvolver uma dissertação argumentativa, para desenvolver um texto dissertativo argumentativo, sem precisar colocar um título, ok? O título, como eu disse, já vem proposto pela banca examinadora. Depois vamos aí para leitura e aquisição constante de informações, reportagens, conhecimentos. Conhecimento de mundo. Ora, professor, como é que eu vou falar sobre o desafio da valorização da herança africana no Brasil se eu não tenho intimidade com o tema? Professor, como é que eu vou falar sobre sustentabilidade e meio ambiente se eu não estou muito inteirado do assunto? Professor, como é que eu vou falar sobre a violência doméstica se eu nunca vivenciei a violência doméstica na minha família? Através da leitura.
através da aquisição de informações constantes sobre o que acontece envolvendo aqueles temas. Eu não sei qual tema vai cair na próxima redação para o Enem, mas então eu tenho que me cercar de informações de tudo que eu puder para que chegando lá no dia eu saiba falar sobre aquilo que foi proposto. Então, essa leitura constante, então ler muitos livros, ler reportagens sobre o assunto, reportagens reais, né? Porque a gente tem hoje aí um monte de informações infundadas, fake news. Então, é você se informar em veículos de comunicação seguros, que realmente produzam informações e não desinformação. Então, leitura e aquisição constante de informações em livros, reportagens, assistindo reportagens em canais abertos, canais de internet e etc. Você tem um leque de possibilidades para se informar, para se manter informado sobre tudo que acontece no nosso país. Então, às vezes, tem uma lei nova sobre racismo. É importante você saber disso. Às vezes surge um projeto de lei novo, uma discussão nova sobre meio ambiente. Você tem que estar inteirado sobre aquilo. Às vezes surge aí uma lei nova envolvendo a questão Maria da Penha, né? Então, esse tipo de informação ninguém vai trazer para você, não vai cair ninguém de paraquedas lá no dia do seu exame e entregar para você algo sobre aquele tema que está sendo proposto. Aí é você, com a sua capacidade, com o seu interesse em conhecer situações a nível de cada assunto, de cada tema, para que no dia você não vai saber qual que é, mas no dia você poder falar sobre esse assunto com propriedade, ou seja, com segurança, com domínio. Escrita técnica, objetiva, gramaticalmente correta. Então é preciso você ter em mente que a sua escrita, ela precisa ser uma escrita legível. Eu, por exemplo, escrevo dessa forma aqui no quadro, talvez você não entenda muito bem a minha letra, mas se eu for fazer uma redação, obviamente eu vou fazer a redação de uma forma mais escrita técnica, objetiva e gramaticalmente correta. O que vem a ser isso? Veja bem, a escrita técnica a gente passa também por uma escrita que seja legível, letra legível. Então, independentemente de quem vai examinar a sua prova, se é uma inteligência artificial ou se é um examinador mesmo, uma pessoa, a escrita técnica, a escrita legível, ela é fundamental. Eu, por exemplo, escrevo dessa forma aqui, no quadro, no dia a dia, mas numa eventual produção de um texto dissertativo argumentativo, eu teria que fazer uma letra tentando ser o mais legível possível, certo? Isso você tem que ter em mente no dia. Então, produzir um texto bem legível, para que o examinador, a examinadora não tenha dificuldades em entender e que não fique dúvidas quanto àquilo que você escreveu. Né? Se é realmente uma... Às vezes a pessoa pensa que você escreveu uma palavra, você quis escrever outra. Então vai valer, não é o que você quis escrever, e sim o que a pessoa entendeu. O examinador entendeu, que vai prevalecer isso. Então é importante que você tenha essa letra legível para que não aconteça duplicidade de sentido, nem dualidade, nem de o examinador pensar que você escreveu uma palavra quando na verdade escreveu outra. Objetiva. O examinador com certeza conhece muito mais sobre aquele tema do que você. Ele com certeza, para ele estar ali, ele é uma pessoa graduada, pós-graduada, então ele tem aí às vezes mais de uma faculdade, ele tem um conhecimento de leitura, um domínio sobre diversos assuntos que você não tem. Então,
Estando diante da sua folha de redação, tenha em mente que não dá para ficar tentando embromar, que não dá para ficar tentando enganar o examinador, ali enchendo linguiça, né? Usando termos difíceis de compreender e tal. Não cola, esse tipo de situação não cola. Tenha uma escrita objetiva, tenha uma escrita direta, vá direto ao assunto na sua introdução, vá direto ao assunto nos seus desenvolvimentos 1 e 2 e vá direto à sua proposta de intervenção na conclusão. Seja objetivo. Sempre a objetividade, ela sempre é muito bem vista. Tá? E, finalmente, gramaticalmente correta. Então, o que é isso? Acento quando tiver acento na palavra. Saber quando é dois S's, que se coloca quando é C cedilha. Ah, como que eu sei isso, professor? Qual que é a regra para eu saber quando uma palavra é escrita com dois S's ou quando eu utilizo C cedilha? Não existe. Aí envolve conhecimento de mundo, você conhecer as palavras. Você saber que às vezes o verbo, se o verbo é com dois S's, associar. Então a associação vai seguir essa regra. Também com dois S, por exemplo. Né? Então é você ter esse conhecimento para você saber o que é paroxítona, paroxítona, oxítona. Sílaba tônica que é acentuada, sílaba tônica que não é acentuada. Então é preciso você ter tudo isso em mente, tudo isso bem orquestrado na sua mente para que lá no dia você não passe vergonha. Finalmente, a última dica: há 5 competências a serem analisadas. A primeira delas é o domínio da língua portuguesa, que tem muito a ver com essa dica que eu falei aqui de um texto gramaticalmente correto. Você vai estar sendo analisado do ponto de vista gramatical, ou seja, o seu texto ele é bem explicado, o seu texto ele é bem escrito, ele respeita a norma culta, ele respeita as regras de gramática vigentes na nossa língua. Então isso é muito importante. Então você vai escrever lá que as entidades receberão isso com bons olhos. Aí você vai escrever receberão no futuro, você escreve receberam. Isso é uma coisa que acontece muito com os meus alunos de ensino médio. Meninos do terceiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, vão escrever no futuro e escrevem no passado. Porque não sabem diferenciar receberão de receberam. Percebe? E às vezes até mesmo na pronúncia as pessoas pronunciam as duas formas do mesmo jeito. Então, vai falar receberão, e eles receberam. Eles receberam, fecha, né? Fecha a boca. Receberam, não. Receberam a notícia. Receberam, ficaram, não ficarão. E o fechar a boca mesmo é para o futuro. Receberão, ficarão, analisarão. Percebe? Então, às vezes, na pronúncia, como a pessoa ela tem muitas vezes uma certa preguiça de concluir a palavra de uma forma mais correta, então acaba criando esse tipo de vício e gerando esse tipo de confusão, de não saber usar o tempo no passado e também no futuro. Então esse receberam indica passado. O receberão, o aotil, indica, né, futuro. Então isso é importante você ter em mente também. Como eu disse, muitos alunos meus fazem confusão com isso, tá? A segunda competência a ser analisada, ela trata do tema, o seu conhecimento sobre o tema. Então, domínio do tema, conhecimento de mundo, aquilo que a gente já havia falado ali. E esse domínio sobre o tema, como eu disse, você só vai ter se você ler sobre diversos assuntos no seu dia a dia. Ah, professor, mas eu trabalho, eu estudo, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite.
você vai ter aí meia hora do seu dia, às vezes que você está assistindo um videozinho de TikTok ou de WhatsApp, você pega e tira aquela meia hora para você fazer uma leitura, para você ler sobre notícias do mundo. Separe aí um jornal virtual ou ainda um canal de notícias que você goste, para você estar inteirada do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no mundo, certo? Então é importante para que você tenha domínio, para que você tenha conhecimento de mundo, é importante, como eu disse, leitura, aquisição de informações. Se você não tem muita paciência para ler, é bom que você leia, mas se mesmo assim você não consegue ler ali porque está fazendo alguma coisa no seu trabalho, então coloque notícias audiovisuais, porque aí você consegue escutar e ir trabalhando ali, ir fazendo as suas tarefas do dia a dia. A terceira competência a ser analisada é organização e defesa dos argumentos com coerência. Então, o que vem a ser isso? Toda redação, ela precisa ser coerente. Todo texto que eu vou produzir, seja assim um romance, um poema, seja lá o que for, uma notícia, eu nunca vou começar do fim para o começo, correto? Nem do desenvolvimento para o final. Eu sempre vou começar de uma introdução. A introdução é a apresentação do tema, é o cartão, nós vamos falar sobre isso, é o cartão de visitas da sua redação, é a sua introdução. Então eu preciso de um início. Todo texto que eu vou produzir, eu tenho que ter essa noção de que ele tem que ter um início, um meio e um fim. E aí eu não posso mudar essa ordem de forma alguma, certo? Então, essa coerência é eu saber seguir essa sequência de sentido, essa produção, essa ordem, né? E não me desviar dela, certo? Ah, também não me desviar do tema. Então, se o tema é herança africana no Brasil, como foi em 2024, então eu não posso sair desse tema para falar de corrupção. Eu não posso sair desse tema para falar de meio ambiente. Eu não posso sair desse tema para falar sobre questões de políticas de lado A, lado B, direita e esquerda no país. Não. Eu tenho que me manter dentro do tema herança africana no Brasil. Se o tema é meio ambiente, eu tenho que me manter no tema, direcionando o meu texto, o meu conteúdo para esse meio ambiente. Então, ainda que eu coloque questões da política que prejudicam o meio ambiente, ainda que eu coloque questões da sociedade, da política, que prejudicam a, a, o respeito às etnias, à herança africana no Brasil, eu não posso permitir que o tema, eu não posso me permitir sair desse tema, ok? Então, essa coerência, ela é fundamental para que eu desenvolva bem, para que eu produza bem a minha redação. Conhecimento dos mecanismos linguísticos, coesão. Veja, vamos pegar essa frase aqui, ó, essa oração, se você preferir. Então, que aqui na verdade é só uma frase, porque não tem verbo. Então vamos pegar essa frase aqui. Eu vou tirar a coesão dela. Veja. Defesa ideia através argumentos sólidos, lógicos. Você pode até entender. O examinador também pode. Mas percebe que ficou uma coisa suja? Que ficou audivelmente ruim? Que ficou visivelmente também ruim? Então é para isso que existem os elementos de coesão, para que eles liguem um termo a outro, para que fique estilisticamente melhor, para que fique na nossa audição uma forma melhor de se ouvir.
Então, por isso que nós temos preposições, artigos, conjunções que estabelecem ligação entre um termo e outro. Então, vamos colocar os termos de coesão aí, né? Os itens de coesão. Defesa de uma ideia através de argumentos sólidos e lógicos. Então, esses elementos de coesão são fundamentais para dar mais beleza ao meu conteúdo, mais beleza ao meu texto. Finalizando, aqui nós temos a proposta de intervenção. Eu vou trabalhar com vocês lá no módulo da conclusão, eu vou trabalhar com vocês os 5 dedinhos. Na proposta de intervenção, nós temos 5 itens que não podem faltar na sua proposta de intervenção. Quais são? Agente, ação, detalhamento, meios e fins. Então eu vou explicar sobre isso lá para a gente não confundir, não prolongar muito aqui, mas é importante que na intervenção, na proposta de intervenção, você tenha, que você utilize esses 5 itens para você ficar, para você ser bem sucedido e para você ficar dentro do que os examinadores esperam que você produza, ok? Outra dica que eu deixo para vocês é nada de inovação, tá? Nada de inovar. Eu vou colocar uma ideia na minha redação que ninguém nunca colocou. Eu vou fazer uma proposta de intervenção que jamais ninguém fez. Não, o caminho não é esse. Veja bem. Se você coloca ali, se todo mundo coloca e é bem sucedido, uma proposta de intervenção coerente, lógica, que já foi estudada, que já deu certo com outros alunos, por que você vai correr o risco de criar algo, né, achando que está inovando e aquilo não ser bem aceito pela banca? Então, a dica é não inovar. A dica é, infelizmente, querendo ou não querendo, se fazer valer, se utilizar daquilo que já deu certo com outros alunos, que alcançaram boas notas, ok? Então, nada de inovação. Siga o cronograma daquilo que já tem sido feito e tem dado certo com outros alunos, ok?